a sua experiência, mas também, e sobretudo, a sua sensibilidade com as questões sociais. Estou lembrando aqui algumas das suas lutas. Imagina se já estivesse funcionando, sendo aplicada a lei de Vossa Excelência, que coloca câmeras de monitoramento nas viaturas policiais. Imagina se a sua luta pela questão do transporte, especialmente das barcas, o que é apontado da CPI que Vossa Excelência conduziu, se aquelas medidas já tivessem sido tomadas. E especialmente nessa sua luta pelos portadores de tuberculose, que é uma luta reconhecida nesta casa. E eu imagino a sua sensibilidade pelas pessoas que Vossa Excelência tem recebido, tem discutido esse assunto. Eu imagino o sofrimento que nós temos ao ver essa injustiça. E faço um comparativo, e apenas um comparativo, porque na minha luta também pela melhoria na qualidade de vida dos diabéticos, eu tenho ouvido a história repetida de diabéticos que têm deixado de ir, às vezes, a uma reunião da Associação de Diabéticos, também porque não conseguem dinheiro para o transporte. Mas, neste caso da tuberculose, ele tem uma gravidade pelo que significa esta doença, especialmente aqui na cidade do Rio de Janeiro. E isto está sendo exigido por Vossa Excelência, e eu tenho certeza que esse plenário, na semana que vem, o presidente e os deputados vão ter essa sensibilidade, porque ter essa sensibilidade é também estar antenado com a voz das ruas. As ruas estão discutindo o problema do transporte público. E, aliás, o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, hoje, fez uma importante discussão sobre transporte público, caminhos que devam ser tomados, construção de políticas públicas que possa, um dia, o cidadão exercer plenamente a cidadania. E é impedimento de exercício da cidadania quando esse cidadão é impedido de se tratar da tuberculose, do seu direito de ir e vir ao hospital. Então, Vossa Excelência terá o nosso apoio. Eu tenho certeza que esse plenário vai aprovar, porque não pode ser diferente, deputado. Eu agradeço, senhor parte, deputado Nilton Salomão, a sensibilidade do presidente Samuel Malafaia, e mesmo com frustração no dia de hoje, mantenho a esperança de que na terça-feira o projeto de lei 1798 de 2012, que garante a gratuidade nos transportes a pessoas em tratamento por tuberculose e hanseníase, que na próxima terça-feira ele seja finalmente aprovado. Obrigado, presidente. Se Deus quiser, deputado, pode contar com o nosso apoio. Deputado Nilton Salomão, o senhor ainda quer falar? Mais um pouquinho? Então, o próximo orador inscrito é o deputado Nilton Salomão, que dispõe de 10 minutos. Agradeço a benevolência de Vossa Excelência e também o respeito ao regimento que me garante esse momento. E, presidente, eu quero, cumprimentando os deputados, deputadas, servidores, imprensa, eu quero hoje abordar uma questão importante que toca a vida de uma categoria profissional. Me refiro aos bancários do Brasil e, muito especialmente, aqui do estado do Rio de Janeiro. Veja, senhor presidente, a atividade do bancário, que em outras épocas era uma atividade que era exercida em melhores condições, até com mais respeito, até mesmo a presença, o volume de bancários numa agência, antes do fenômeno da automação, era maior, o atendimento era o mais humanizado, e era humanizado para o cliente, mas também para o próprio bancário. O fenômeno da automação, aliado à ânsia do lucro pelos banqueiros, tem levado os bancários a problemas de diversas ordens. Eu quero aqui exaltar a Federação
dos bancários que cobre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Quero também fazer aqui um reconhecimento ao histórico trabalho do Cláudio Melo, presidente até pouco tempo do Sindicato dos Bancários de Teresópolis, hoje um combatente vereador, e quero saudar a todos aqueles que estão na luta por encontrar um respeito maior ao profissional bancário neste país. Veja, senhor presidente, que o bancário, neste momento, e as estatísticas mostram isso, os levantamentos, ele vem sendo cada vez mais acometido de problemas, distúrbios psicológicos, problemas renais, síndrome do pânico, LER e outras doenças que vêm fazendo do bancário e de sua família reféns desta necessidade de ter a sua atividade, de cumprir a sua atividade, mas com uma exigência, volto a dizer, na ânsia dos banqueiros, uma exigência desmedida, desproporcional à capacidade de um ser humano, na sua atividade laborativa, de responder aquilo que lhe é solicitado. Por que isso? Primeiro, a redução do número de profissionais numa agência bancária. Quanto mais passa o tempo, mais se reduz o número de profissionais. Mas esta redução faz com que, muitas vezes, um profissional tenha que trabalhar por 2, 3, uma exigência demasiada, e aí a decorrência das doenças. E essa exigência, então, vem da ânsia pelo lucro e de uma prática que se amplia cada vez mais, que é uma prática que, exercida na medida justa, ela é eficaz, ela é aceitável, ela é até recomendada. Mas quando ela passa dos limites, ela é criminosa. Eu refiro-me à prática do estabelecimento de metas. Imagina, senhor presidente, qualquer um de nós, se tiver um desafio, o estabelecimento de uma meta na nossa vida, na nossa atividade, que seja alcançável, é bom, nos estimula. Mas quando ela é inalcançável, inatingível, ela nos causa danos de todas as ordens. E o que está acontecendo hoje é essa prática de estabelecer metas que não são suportáveis pela atividade dos bancários. É vergonhoso esta situação, e no momento em que a federação e as negociações se estabelecem, já na primeira rodada, os banqueiros, insensíveis a esse drama que o bancário vive, já rejeitam qualquer solução no campo do que é pleiteado na melhoria da saúde dos bancários. No campo econômico, também se observa um estrangulamento na remuneração do bancário, que muitos, e nós temos conhecimento disso, muitos estão até endividados, porque para suportar as necessidades da sua família, da sua sobrevivência, acabam se endividando, o que não é bom para ninguém, muito especialmente para um bancário. Mas isso acontece porque a redução salarial leva a essa realidade. Nesse momento, os bancários estão pleiteando algo que não é nada que não possa ser cumprido pelos banqueiros. Estão pleiteando um aumento real de 5%. Pois se os banqueiros estão tendo lucros reais, com um percentual muito além desse, por que não se garantir aos bancários pelo menos esses 5% de
remuneração acima da inflação nesse período. E quando nós falamos aqui dos bancários, senhor presidente, nós estamos falando dos bancários como estudo, dos banqueiros. Agora, se é inaceitável que um banqueiro faça esse processo de exploração, de espoliação de um bancário, de um trabalhador, mais ainda que nós não podemos admitir é que num banco público esta expoliação aconteça. E nós estamos observando isso. Nós sabemos da importância dos bancos públicos, a importância nesse país dos momentos mais dramáticos, defendemos a manutenção dos bancos públicos, especialmente Banco do Brasil e Caixa Econômica, pelo papel social e até, mostrado em 2009, pela importância nos ajustes necessários à economia em determinado momento. Mas nós não podemos aceitar é que os gestores desses bancos públicos também açoitem, a palavra talvez seja essa, o bancário, no caso do funcionário da Caixa, nós costumamos chamar economiário. Eu digo que tenho convivido e conversado desde o funcionário, o escriturário, até o gerente, o caixa executivo. Nós estamos vendo, senhor presidente, caixas executivos aumentarem problemas renais. Por que isso? Porque não tem tempo de ir sequer fazer a sua necessidade fisiológica, tem que ficar ali na frente do caixa para atender, porque a demanda é grande demais. Nós estamos vendo gerentes da Caixa que estão perdendo até o seu relacionamento familiar, a sua condição de vida mínima, porque estão tomados por essa exigência das metas que, volto a dizer, se são discutidas, se são acordadas, é natural na gestão de uma empresa. Mas quando elas são impostas de cima para baixo, quando elas são impraticáveis ou inatingíveis, elas afetam a autoestima do profissional, elas afetam a saúde, e isso nós temos que combater, isso é abominável, e nós vamos nesta casa, e acreditamos também que no Congresso, vamos contar com o apoio dos deputados federais, que têm essa sensibilidade para fazer esse enfrentamento, pela qualidade de vida do bancário, pela sua saúde física, mental e financeira. Muito obrigado, presidente.